Olá pessoal, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Devocional Prioridade. Hoje, dia 10 de abril, sexta-feira, estamos aí quase encerrando mais uma semana. E que honra, que alegria receber você aqui no nosso Devocional. Saiba que alegra o nosso coração e nos incentiva cada vez mais quando você vem, você assiste o devocional, você comenta, né? Você deixa aí o seu like, com certeza tudo isso vai nos incentivando a cada vez mais trazer mais da palavra de Deus para você. E você viu hoje, nós vamos falar no nosso tema amor com identidade. E olha que glorioso, né? Nós precisamos entender que todos nós temos uma identidade. E eu não estou falando da identidade documento, né, que todos temos, mas uma identidade em Cristo, né? E nós somos pessoas que o Senhor nos escolheu para ter essa identidade com Ele, né? Mas eu vou me aprofundar mais nesse assunto, mas eu quero ler o versículo de hoje com vocês. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4, no versículo 8, e diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, esse versículo é um versículo tão pequenininho e é um versículo que fala sobre a base de tudo, que é o amor, né? Nós precisamos colocar dentro do nosso coração que Deus, ele não tem apenas amor, né? Deus, ele não pratica apenas o amor. Deus, ele é o amor. E nós precisamos entender que hoje em dia, falar de amor, falar de amar o próximo, falar de identidade tem sido desafiador, porque as pessoas, como diz a própria palavra, né? Que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E como nós precisamos ter muito cuidado para que o amor de Deus que tem em nós, né, não se esfrie. Porque nós recebemos o amor de Deus, nós somos amados por Deus. Você é amada, você é amado por Deus, né? Por isso que você está aqui nesse devocional, sabe? Deus, ele te ama, ele te escolheu. Mas nós precisamos entender que tem que ter da nossa parte essa prática de amor também, né? Porque nós precisamos colocar dentro do nosso coração que se Deus, o amor de Deus é essa própria essência, então se eu estou ligada, se eu estou conectada, se eu estou, tendo uma vida com Deus, então eu também vou amar, eu também vou exalar esse amor, né? E como é difícil hoje em dia você encontrar pessoas, sabe, que ame de verdade. E eu falo em todos os sentidos, em relacionamentos, em amizades, né? É muito triste a gente ver quantas notícias, às vezes o próprio pai, a própria mãe que gerou aquele bebê, que gerou aquela criança, mas não ama o filho, né? Então nós precisamos colocar dentro de nós e refletir um pouco. Será que eu estou amando de verdade? Ah, pastora, mas como que a gente vai amar as pessoas se tem pessoas que nem merecem o nosso amor, nem merecem o nosso cuidado? Mas nós precisamos entender que, assim como os outros, nós também somos falhos. Nós também erramos, nós também pecamos, né? Então nós precisamos colocar dentro do nosso coração, eu anotei aqui, a nossa capacidade de amar. Se Deus é a fonte, estamos ligados a Ele, é natural que vamos amar também. Se não há amor, há uma desconexão com a fonte. Olha que interessante. Se eu sou uma pessoa que eu digo que sou uma pessoa de Deus, que eu busco a Deus, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, eu sou uma pessoa que, né, às vezes as pessoas até não têm a religião evangélica, né? Tem muitos católicos, católicas, pessoas que a gente conhece que tem um amor pelas pessoas. Por quê? Porque esse amor, ele vem de Deus. Então nós precisamos entender e refletir, será que nós estamos conectados à fonte do amor? Será que estamos de fato e de verdade
fazendo aquilo que é um mandamento do Senhor. Porque se eu não estou passando amor, se eu não estou conseguindo amar, se eu não estou conseguindo perdoar, porque o amor, né, é perdão também, então eu não estou conectada a essa fonte. E essa fonte é Deus. Né? Como eu disse, Deus, ele não pratica o amor. Deus, ele não fala de amor. Deus é amor. É diferente, né? Deus, ele é amor. Então nós precisamos colocar dentro do nosso coração e refletir, porque esse devocional ele não fala só sobre nós, sobre o nosso interior, mas sim como estamos sendo também aonde nós estamos, né? O local aonde nós estamos, seja dentro do nosso lar, seja no trabalho, seja dentro de um ministério, seja num grupo de pessoas, seja na sua vizinhança, seja aí nos seus parentes, aonde você estiver. Você precisa, eu preciso exalar o amor de Cristo, sabe? Praticar esse amor que eu recebo de Deus. Porque se eu estou conectado à fonte, se eu estou conectado na fonte, então automaticamente eu vou me alimentar disso e é o que vai sair de mim. Então hoje eu quero que você reflita no teu coração como tem sido a sua vida quando se fala de amor, de amar o próximo, né? Como você ama sua esposa, como você ama seu marido, como você ama os seus filhos. Aí você diz assim, não, pastora, mas é claro que eu amo a minha família, é claro, eu amo meus filhos, é até mais fácil eu amar aqueles que estão à minha volta, porque eles estão comigo. Mas a gente não está falando desse amor carnal, sabe? Que você conhece a pessoa e você se apaixona pela pessoa e você ama aquela pessoa. Mas o amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus, até lá no livro de Coríntios, ele fala, né, que o amor é paciente, o amor ele é benigno, ou seja, tem vários exemplos ali do que é o amor. Mas muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus e que Deus ele nos ama, mas tem pessoas que nós não queremos perdoar. Tem pessoas que a gente fala que não precisa do nosso amor, que não há necessidade da gente amar. Mas aí que nós erramos e pecamos muito. Porque se eu amo a Deus, Deus ele me ama e eu estou conectada a Ele, como que eu não vou amar a pessoa que está na minha volta? Né? Como que eu não vou me colocar como uma pessoa que ama as pessoas, que ama aquele que está à nossa volta ou até quem não está na nossa volta? Então nós precisamos refletir um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor único. Sabe, o amor de Deus é um amor que não se explica, não tem como a gente explicar, não tem como a gente, falar dele. A gente tem que viver esse amor, né? Tanto é que eu coloquei aqui no meu estudo que o amor de Deus, Deus ele não apenas tem o amor ou pratica o amor, ele é o amor, né? Então eu preciso colocar dentro do meu coração. Sabe, isso faz parte do teu crescimento espiritual. Isso faz parte, sabe, da tua transformação espiritual. Se eu sou amada e amo a Deus, então eu vou amar as pessoas. Talvez você está me acompanhando nesse vídeo e talvez você se encontra numa situação onde você tem mágoa. Eita, hoje Deus está falando, né? Você diz assim, pastor, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Eu nunca vou, porque ela me feriu, ela me traiu, ela me decepcionou, ela bagunçou toda a minha vida. Mas hoje Deus ele está aqui nos falando que, né, a palavra diz, quem não ama não conhece a Deus. Se eu não amo, se eu não quero perdoar, se eu não quero, sabe, claro que há uma grande um grande equilíbrio aí sobre você amar a pessoa, você passou por alguma situação, você perdoou aquela pessoa, você continua amando ela em Cristo e você decidir não conviver mais com essa pessoa. Tudo bem, tem casos e casos, podemos até fazer um vídeo explicando mais sobre isso, mas nós precisamos entender que mesmo que se eu passei por uma situação que eu fiquei magoada, que eu fiquei chateada e eu perdoei aquela pessoa,
e hoje eu não quero mais conviver com essa pessoa, mesmo assim, o meu coração tem que estar em paz e eu tenho que perdoar a ponto de amar aquela pessoa em Cristo. Pastora, como que eu sei que eu perdoei? Quando você não deseja o mal para aquela pessoa, quando você não sente raiva ao ver ou ouvir ela ou saber da vida dela, sabe? Então tem várias coisas aí que a gente precisa entender que esse amor que estamos falando aqui nesse devocional, ele ultrapassa qualquer sentimento, sabe? Ele é um amor único, ele é um amor ágape, é um amor que a gente não se explica. Simplesmente a gente vive, a gente pratica esse amor. Vocês estão conseguindo entender? Se você está conseguindo entender essa palavra, eu quero que você deixe aqui nos comentários a nossa palavra-chave de hoje, que é amar como Ele me amou. Olha que forte essa frase. Amar como Ele me amou. Você já parou para pensar se todas as pessoas colocassem em prática essa frase? Amar as pessoas como Deus nos ama, com certeza o mundo estaria melhor. Sabe, não teria as famílias sendo destruídas, porque ali existiria de fato o amor de Deus. Então deixa aí nos comentários, amar como Ele me amou. E hoje fica essa reflexão para mim e para você. Nós precisamos amar como Deus nos amou. Glórias a Deus, eu posso orar por você? Hoje nós falamos um pouquinho aqui sobre a mágoa, porque de fato, tem pessoas que ela deixa de amar o amor em Cristo, né? Eu não estou falando de amor de algum relacionamento ou de alguma amizade, mas o amor que Deus nos ensinou, amar o próximo independente de quem é esse próximo, independente do que esse próximo nos fez, nós devemos amar, é um mandamento. Então nós precisamos limpar o nosso coração. E se você diz, pastor, essa mensagem mexeu comigo e eu entendi que eu preciso perdoar, nessa oração peça para Deus, fala, meu Deus, me ajuda a perdoar fulano, me ajuda a limpar de mim toda a raiva, todo sentimento ruim, tudo que tem me impedido de viver o amor de Deus de fato. E com certeza Deus, Ele vai te ajudar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e é momento de nós orarmos juntos. Senhor nosso Deus e nosso querido amado Pai, te louvamos e te engrandecemos, Pai, nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo teu amor que nos alcançou, por isso estamos aqui. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em favor dessas pessoas que acompanham esse vídeo, pessoas que talvez se encontram magoadas, feridas, chateadas, e talvez por esse sentimento ruim, entrou no lugar do amor, entrou no lugar desse amor que o Senhor nos ensina a amar os outros, Pai. Só que essa pessoa ela está com uma falsa ilusão que ela está magoada e está tudo bem, porque ela está no direito dela, porque a outra pessoa a feriu, a machucou, a decepcionou, a traiu. Mas nós sabemos que não, Senhor. Nós sabemos que a partir do momento que o nosso coração está ressentido, está magoado, está triste, no momento que o nosso coração está com esses entulhos, o seu amor não está ali. E a tua palavra nos disse hoje que quem não ama não conhece a ti, Pai. E nós conhecemos a ti, por isso, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a amar mais, nos ajuda a perdoar se necessário for, nos ajuda a compreender, nos ajuda, Pai, a ter esse amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Porque mesmo sendo tão pequeninos, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ensina a amar o próximo, a amar as pessoas. Então, Pai, que esse amor do Senhor invada o coração dessa pessoa neste momento. E se porventura tem alguém acompanhando esse vídeo e precisa de ajuda para perdoar, eu lhe peço, Pai, toca nessa vida, ajuda, dá direção, sabe, Senhor, o direcionamento do que essa pessoa deve fazer para ela receber esse perdão que vem de Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque eu tenho a certeza que essa palavra entrou aí no teu coração. Agora coloque em prática, porque Deus, Ele é contigo. Glórias a Deus. Eu te espero amanhã às 6 da manhã aqui no nosso próximo devocional. E lembrando que segunda-feira, dia 13, o pastor Eduardo volta com vocês ali em mais uma campanha de fé que eu tenho certeza que vai abençoar
a sua vida. Você não é inscrito no canal? Já se inscreva. Ei, deixa o seu like. Tem muita gente esquecendo de deixar o like. Assistiu o devocional? Antes mesmo de terminar, já deixa o seu like, deixa os seus comentários e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Um beijo no seu coração, uma ótima sexta-feira e lembre-se, ame como Cristo te ama. Deus abençoe e até a próxima.